Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre a expectativa para o confronto entre Atlético Mineiro e Flamengo, jogo de volta da Copa do Brasil. Fla deve poupar ou não jogadores? Nossas escalações e palpites. Bem-vinda, Mariana. E aí, qual a sua expectativa para esse confronto? Bom, um confronto que para mim vai ser muito complicado pro Flamengo, porque o Flamengo, pode sim colocar o seu time principal e mesmo assim ainda vai ser difícil. É um jogo fora de casa, um jogo onde o Flamengo vai precisar buscar o resultado. O Atlético Mineiro vai poder continuar atuando do modo que ele está jogando, que é com uma linha de 3 zagueiros, jogando no contra-ataque, fazendo com que o Flamengo tenha a posse da bola e tentando fazer com que o Flamengo erre para puxar contra-ataque. O Flamengo vai ter um jogo difícil. A minha expectativa é essa. A expectativa é que seja um jogo difícil, equilibrado, onde o Flamengo vai precisar mudar seu plano de jogo caso ele queira se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Se o Flamengo repetir o que fez nos 2 jogos anteriores contra o Atlético Mineiro, dificilmente o Flamengo se classifica das oitavas de finais da Copa do Brasil. Eu tenho a expectativa desse confronto ser parecido com os outros 2 jogos, um pelo Campeonato Brasileiro e outro pela Copa do Brasil, que o Flamengo vai ser o time que vai ter mais a posse da bola, e o Atlético Mineiro vai ficar mais esperando o Flamengo, seja em bloco médio ou bloco baixo, para tentar jogar em transições ofensivas, em contra-ataque, visto que o Atlético Mineiro é o time que está com a vantagem no confronto até aqui. E assim, claro que com o passar do tempo na partida o Atlético Mineiro tende a ter mais posse de bola do que teve, por exemplo, nos jogos do Maracanã, mas eu tenho a ideia que a partida vai ser muito parecida com os jogos que foram no Maracanã, porque a estratégia do Atlético Mineiro deu muito certo, dá para dizer assim. O Atlético Mineiro chegou muito perto de fazer gol no primeiro jogo no Maracanã, no jogo do Campeonato Brasileiro com o Rony, e no segundo jogo fez gol com o Coelho. E o Flamengo, por exemplo, teve dificuldade de marcar gols tanto no primeiro jogo quanto no segundo jogo, 2 partidas no Maracanã em competições diferentes. Então, assim, acho que o Atlético Mineiro vai vir com uma estratégia parecida e o Flamengo vai ter que partir para cima, vai tentar ganhar, vai ser complicado, muito difícil. Vamos ver quem vai ser o time titular, e não importa quem esteja começando de titular no Flamengo, vai ser um jogo bem complicado para o Flamengo conseguir reverter essa boa vantagem do Atlético Mineiro. Fla deve poupar ou não jogadores? Sim, para mim o Flamengo deve continuar poupando sim jogadores. Acho que é importante que o Flamengo não coloque jogadores que possam se lesionar em campo, até porque estamos nos aproximando dos dias que teremos a oitava de final de Libertadores, reta final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Por mais que a Copa do Brasil seja sim um título importante e que dê muito dinheiro ao clube vencedor, mas o Flamengo nessa temporada precisa ter outras prioridades, que é o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. E assim, o Flamengo tem que tentar colocar quem estiver bem fisicamente. Se o jogador estiver sentindo alguma coisa, é melhor evitar, porque a gente não precisa mais de jogadores lesionados. O Flamengo já teve muitos jogadores lesionados nas últimas semanas e essas lesões estão prejudicando a rotação da equipe. Então é muito importante que o Flamengo evite de colocar em campo jogadores que estejam muito cansados e que possam se lesionar. No momento, colocar quem der em campo. Eu também acho que o Flamengo deve sim poupar alguns jogadores. Mesmo assim, eu acho que o Flamengo tem elenco para ir com um time muito forte, mas acho sim que o Flamengo deve sim poupar alguns jogadores pensando na sequência da temporada. Sábado mesmo o Flamengo já joga no Campeonato Brasileiro contra o Mirassol e depois já enfrenta o Internacional na primeira partida da Libertadores, oitavas de final da Libertadores. Então assim, acho sim que o Flamengo tem que poupar e colocar os jogadores que estiver menos desgastado e ir para cima. E se for possível se classificar, que bom. Se não for possível, paciência. As prioridades tem que ser Campeonato Brasileiro e Libertadores. Nossas escalações. Bom, a minha escalação é Rossi no gol, na lateral direita Guilherme Varela, na lateral esquerda Ayrton Lucas, como dupla de zagueiros Léo Ortiz pela direita e Alexandro pela esquerda, de volantes Jorginho e Saul. Pelo lado direito, Gonzalo Plata. Pelo lado esquerdo, Samuel Lino. E como uma dupla de ataque, Pedro e Juninho, eu iria num 4-4-2. Vou explicar mais ou menos porque eu optei por essa escalação. Alexandro, porque não dá para o Felipe Luiz ficar repetindo a mesma dupla de zaga todos os jogos. Esses jogadores estão cansados e por estarem cansados, em algum momento vão cometer erros como já cometeram nesses últimos jogos. Então, para evitar algum tipo de lesão, com certeza eu começaria com o Alexandro
na zaga. Colocaria o Varela na lateral direita, até porque o Emerson Royal está retornando agora, né? Tá começando praticamente uma temporada para ele, então é bom evitar que ele tenha uma sequência de jogos. Do lado esquerdo, para fazer um revezamento ali na lateral esquerda, para que o Ayrton Lucas também possa ajudar o Flamengo, principalmente para chegar na linha de fundo. Eu acho que é importante que o Filipe Luís mude seu plano de jogo e ter os seus laterais e na linha de fundo. Eu acho que é um ponto interessante. O Ayrton Lucas é esse jogador de dupla de volantes. Eu prefiro nessa partida o Jorginho e o Saul, porque são dois jogadores que, na minha opinião, são os melhores dos disponíveis com a bola nos pés. Acho que é importante que o Flamengo tenha qualidade para sair jogando. O Saul, por conta dele também ser um jogador físico, forte e que possa ajudar o Jorginho na marcação. Na ponta direita, como eu citei, um 4-4-2 na ponta direita, o Gonzalo Plata, que jogou muito bem na última partida contra o time do Ceará. Na ponta esquerda, o Samuel Lino, por conta da sua velocidade, por conta do seu drible, por conta da sua finalização. E também por conta de seus cruzamentos. E uma dupla de ataque, porque como o Atlético Mineiro novamente vai jogar com uma linha de 3 zagueiros, eu sempre acho que é interessante que quando você enfrenta times com 3 defensores, é bom você ter uma dupla de ataque. Então acho que para tentar surpreender o time do Atlético Mineiro, eu começaria com Juninho e Pedro. Bom, a minha escalação seria Rossi, Varela, João Victor, Léo Pereira, Vina, Everton Araújo, Saul, Gonzalo Plata, Everton Cebolinha, Juninho e Pedro. Eu colocaria Juninho e Pedro porque eu acho também que o Flamengo tem que ter uma dupla de ataque, ainda mais enfrentando um time que vai jogar com 3 zagueiros. Acho que o Flamengo tem que surpreender. Acho sim que uma dupla de ataque pode dar muito certo contra os 3 zagueiros do Atlético Mineiro, jogadores altos, jogadores fortes fisicamente. Acho que pode dar certo. Eu colocaria o Everton Cebolinha pelo lado esquerdo, porque eu não começaria com o Samuel Lino de novo de titular, não. Acho que o Samuel Lino está começando uma nova temporada, né? Então eu não começaria com ele, começaria com o Everton Cebolinha, que está voltando. E começaria, por exemplo, na lateral esquerda com o Vina, porque o Everton Cebolinha é um jogador que puxa a bola mais para o meio e iria tentar a finalização de fora da área e abriria o espaço pelo lado esquerdo ali para a linha de fundo. Aí o Flamengo teria jogada tanto para chegar à linha de fundo com o Vina, quanto para puxar a bola para o centro e tentar a finalização de fora da área com o Everton Cebolinha. Na direita, Varela e Gonzalo Plata. O Emerson é a mesma questão do Samuel Lino, que está iniciando uma nova temporada. E acho que não seria o ideal jogar 2 jogos seguidos começando de titular, até para não sofrer nenhum tipo de lesão. E manteria o Gonzalo Plata ali de ponta direita, porque ele jogou muito bem, assim quanto o Ceará no primeiro tempo. Na dupla de volantes, por exemplo, eu começaria com o Everton Araújo e Saul. Acho que o Flamengo precisa ter no meio de campo ali jogadores fortes fisicamente. E acho que o Everton Araújo e o Saul podem ajudar demais nisso. São jogadores altos, fortes. E aí o Flamengo teria Everton Araújo, Saul, Juninho também ali, e o Pedro, mais ali pelo centro de campo. E na defesa eu começaria com o João Victor. Como eu já falei, para mim um dos zagueiros do Flamengo precisa ser poupado, na minha opinião. Pode ser, por exemplo, um ser poupado nessa partida contra o Atlético Mineiro e o outro ser poupado contra o Mirassol no Maracanã. Por exemplo, o Léo Ortiz ser poupado nessa partida e na partida contra o Mirassol no Maracanã, o Léo Pereira ser poupado. Então, esse é basicamente o meu time. Palpite. Bom, meu palpite é 1-1 Flamengo e Atlético Mineiro. Eu acho que vai ser, como eu já citei, vai ser um jogo difícil. Acho que o Flamengo tem condição sim de fazer gols. Só que o Flamengo também demonstrou muita dificuldade para defender contra o time do Atlético Mineiro. Bom, meu palpite é 1-1 Atlético Mineiro e Flamengo. Acho que o Flamengo vai partir para cima. O Flamengo terá muita dificuldade de vencer fora de casa, apesar de ser possível. Então meu palpite é 1-1, mas muito na torcida para que o Flamengo me surpreenda e vença. É isso, gente. Até a próxima.